Salve, galera que tá aí do outro lado da telinha, acompanhando o podcast do Joyce Santos. Estamos aí na atividade, né, Lud? Estamos aqui nesse podcast, né, Flávia? Que é um podcast que ajuda você a entender melhor a nossa cidade, a colocar em pauta debates importantes e assuntos aí do nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Você que tá aqui, gente, muito obrigada por sua audiência. E eu quero aproveitar para pedir, para fazer aquela mendicância digital, né? E pedir o seu like. Vamos jogar uma migalhinha aqui, né? Exato, de afeto. Exato. Eu queria pedir para você deixar o seu like, se você já é inscrito ou inscrita nesse canal, porque quando você deixa o seu like, você dá o seguinte recado pro YouTube. Este conteúdo é legal e eu quero que ele chegue a mais pessoas. E falar da nossa cidade é uma forma também, né, Flávia, de exercer aí um debate cívico, né? Ajudar que mais pessoas conheçam Santos, ajudar que a cidade entre aí no holofote, mas também que discuta seus problemas, seus desafios, né? E suas coisas legais também, né, Flávia? Debater a nossa vida aqui na cidade é o que a gente faz no canal do Joyce Santos, sempre com bom humor, um toque também aí de acidez, né? Então, exato. Acidez da laranja, né? Acidez da laranja, do limão, e é isso aí. Se você gosta do nosso conteúdo, então hoje a gente vai polemizar, Lud. A gente vai falar sobre o custo de vida em Santos. 947 milhões de reais. Meu Deus, Meu Deus, é muito dinheiro! Uma coisa que as pessoas reclamam, né, nos comentários, né, falando que Santos é uma cidade muito cara, que é uma cidade burguesa e etc. E tem mil explicações e mil coisas que a gente pode conversar sobre isso, mas recentemente, de novo, a grande mídia, né, começou a soltar coisas em relação a essa pauta que nós somos uma das cidades mais caras do país, é isso? Exatamente, Lud. Agora, no começo de março, a gente vai ver agora na tela uma matéria do Diário do Litoral, só que essa matéria saiu em vários lugares da imprensa, que diz que Santos é uma das 15 cidades mais caras da América Latina e a segunda mais cara do país, né? Esse é um ranking do site colaborativo Expastitan. Então, assim, né, Lud, a gente sabe que tem uma medida aí, você calcula o índice de custo de vida, né, o ICV, mas esse é um levantamento independente. Eles comparam como é que eles chegam ao número de por que a cidade é cara. Eles comparam com a cidade de Praga. Então, existe um índice Praga, né, e Santos está aí entre as 8 cidades com maior custo de vida do Brasil. São sempre recortes. A gente precisa lembrar que são sempre recortes, né? E assim, existem dados, existem informações, mas existe também uma vivência hiperlocal, né? E uma experiência hiperlocal, né? Ao mesmo tempo que eu leio isso, Flávia, eu também conheci muita gente que mudou para Santos no pós-pandemia, né? Esse movimento migratório, ele é real, né? Assim, ele é real de São Paulo para o litoral e para algumas cidades aí do interior de São Paulo que ficam próximas, né, à capital. Então, as pessoas ainda têm meio que essa vida híbrida, né, digamos assim. Mas também é importante a gente lembrar que esse é um movimento que aconteceu muito lá fora. Então, por exemplo, eu cheguei... Isso saiu na Bloomberg alguns anos atrás, mas eu também, para estudar um pouco esse movimento migratório, na época que a gente estava aqui estruturando o Joyce Hub, eu cheguei em alguns números e alguns dados baseados no movimento migratório de pessoas que deixaram Nova York entre 2021 e 2022. Então, foi uma Praia Grande inteira que saiu de Nova York, mais de 300 mil pessoas. Quando você cruza isso com a renda per capita de Nova York, você chega no número que Nova York, entre 2021 e 2022, perdeu 12 bilhões de dólares naquele período, que é 1 bi de dólares por ano. Então, o movimento migratório é real e essa galera, algumas dessas pessoas que queriam sair da capital, vieram para Santos. E eu as conheci e elas têm uma percepção que diferente, né? Não é uma percepção assim, Santos é uma cidade barata, bora, né? Que tem muita gente que fala isso do interior, né? Mas eu já ouvi relatos assim, Lud, eu sou muito feliz morando em Santos, por quê? Aqui eu pago de aluguel num apartamento de 130 metros, com a história real, tá, gente? Só não vou falar nomes aqui. Mas aqui eu pago de aluguel num apartamento
de 130 metros quadrados a mesma coisa que eu pagava num de 50 em Pinheiros. Então, isso é uma coisa muito louca, assim, né? Eu vou corroborar isso com números, mas a gente vai ver que a diferença não é tão grande, tá? Nesse levantamento que saiu agora recentemente, no começo de 2025, aqui o custo de vida mensal para uma família de 4 pessoas é R$ 14.321. Eu me conheço, não vai dar. Tá, então se estoura, fica... Não vai fazer Não, isso. Rita, não. Não se prejudica por causa... Caraca, meu, quem ganha isso? Quem né? ganha isso? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre onde está essa prosperidade, né? Sim. A gente vai falar isso daqui a pouco. Em São Paulo, custa 15.134. Então, é uma diferença aí de R$ 1.000 só. Não é muito, né, Lud? Perto das O perspectivas custo de econômicas vida. que São Paulo te dá como oportunidade Exato. para vários setores econômicos Exato. e para vários perfis Então, de profissionais diferentes. Resumindo, o que é? Aqui, se você for ver proporcionalmente quantas pessoas ganham, custa mais caro, então, né? Lá Não, em São isso Paulo. total. E também tem uma coisa, e aí a gente vai em debates profundos da alma da cidade, né? Assim, eu já ouvi coisas aqui em Santos, né, que a gente tem aí pessoas que herdaram, né, imóveis, que são pessoas aí, é uma galera um pouquinho mais velha que a gente, né, mas é a galera entre os 50 e poucos, 60 e poucos anos, né, que herdaram imóveis de pessoas que chegaram aqui, e são pessoas que, não é que a pessoa tem a casa própria dela, ela tem 30 imóveis, ela tem 20 imóveis, né, que são pessoas que vivem de aluguel. Então, de um lado a gente tem isso, né, que é esse grupo, que basicamente são pessoas que podem, se tiverem uma visão de mercado mesmo, Sim. podem muito mudar e mexer, né, nesse eixo, né, Da distribuição, né? do preço de aluguel, né? E aí tem uma coisa que a gente também é uma cidade turística, né, que é uma característica muito única de Santos. E algumas dessas pessoas têm muitos imóveis, né, que podem ser alguns alavancadores aí do custo de vida. Algumas pessoas decidem botar esses imóveis no Airbnb para fazer aluguel de curta temporada. O que é uma grande problemática em várias cidades do mundo, mas vamos lá. É uma problemática, né? Tem 1 milhão de recortes também. Não é solução simples, né? Até porque essas pessoas têm o direito de fazer isso, né? Elas são donas dessa propriedade, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito louca, né, Flávia? Porque você vê as pessoas monetizando com aluguel de curta temporada a moradia, que em tese deveria ser um direito, e a gente tem um problemão de moradia aqui na cidade. Então, a gente tem que lidar com essas contradições, gente. Tem não adianta não falar, né? perfis de cidades em que o Airbnb dá certo, né? Por exemplo, em Porto Alegre, eu li em alguns comentários na internet que não tem tanto essa problemática de o Airbnb tirar, né, a oportunidade de outras pessoas morar nesses lugares, porque não tem procura de aluguel de curto período. Sim. Mas, por exemplo, em cidades turísticas, nas pesquisas que eu fiz aqui, tem capitais como Berlim, que são muito, né, turísticas, muito visitadas. Berlim, Barcelona, Nova York, várias cidades do litoral da Califórnia, né, do litoral dos Estados Unidos na Califórnia, Santa Mônica, por exemplo. Lá tem restrições super rígidas para o Airbnb. Será que isso não seria um caminho aqui para cidades do litoral? Eu acho que é um debate para cidades do litoral, não, acho que Santos, né? Porque assim, aqui também essa coisa do Airbnb não está muito definida. Mas, por exemplo, isso poderia muito ser um estímulo pro centro histórico. Pro centro histórico, né? Imagina sim. assim, são lugares que têm espaços grandes, espaços que podem ser muito bem repensados arquitetonicamente do ponto de vista de interiores, né? E poderia ser um levante interessante. Ó, Airbnb em Santos está favorecido ou zoneado nessa área, e aí não impacta, talvez, a questão de moradia, especialmente moradia para os jovens. E né? isso a gente não está falando assim, eu tenho um apartamento e eu alugo Não, pro Airbnb. gente, não é isso. Acontece que tem fundos de investimento que compram um prédio inteiro para fazer Airbnb. Exato. Então, Assim, essa é uma dinâmica muito grande também, se a gente for pensar em Nova York, né? Que assim, hoje tem grandes prédios sendo construídos que, assim, esses fundos de investimento, eles não têm o mínimo interesse em construir apartamentos para serem vendidos. São apartamentos para serem alugados. Eles acabam controlando o custo de vida na cidade
a partir disso. Agora, E abalando também a dinâmica da cidade, né, Ludi? Sim. Porque quando as pessoas vêm e vão e não se apegam ali àquela rua, àquele bairro, àquele território, elas não sentem esse enraizamento, né? Mas eu acho que esse cuidado. Além disso, né, muda a dinâmica da cidade, até antes disso que você falou, é assim, quem pode ocupar e morar na cidade. Então, por exemplo, a gente sempre talvez tenha que olhar para Nova York, não existe a mínima comparação entre Santos e Nova York, tá, gente? Não existe, tá? Por uma série de razões, mas a gente talvez tenha que olhar alguns problemas e oportunidades que se antecipam por lá. Então, a questão dos problemas. Hoje, para a retenção Nova York tem uma grande discussão que é a retenção da classe média na cidade, né? E eles têm programas públicos para fazer isso e não permitir que a cidade seja uma cidade só de bilionários e herdeiros. Sim. Porque isso não é interessante para a cidade, né? Sim. Então isso é muito... Jane Jacobs já falava isso, né? Por Mas vários isso motivos, né? Exato. Vai embora a mão de obra, vai embora a família, Exatamente. vai embora o consumo, né? Exatamente isso. Porque às vezes o bilionário não é de lá que ele vai consumir, né? Não é localmente, não, né? e tipo assim, e você não forma uma cidade Uma mesmo, cidade, né? Então, não é isso assim, gente, não é, a gente não tá falando assim, isso vai acontecer com o Santos, mas é importante se ligar em alguns movimentos. Só que aí tem uma outra coisa que eu ouvi também, que eu fiquei... eu conversei com o dono de uma construtora outro dia, é um cara super gente boa, e eu perguntei, porque ele falou assim, não, tal prédio já tem pouquíssimos apartamentos para serem vendidos. Eu falei, mas assim, super rápido, eu devolvi para ele super rápido, né? Quem tá comprando? São pessoas que vão morar mesmo, Sim. porque aí é legal pra caramba, né? São as pessoas que conquistaram, né? A é uma gente ouve família. muito essa pergunta, né, Lud? Assim, nossa, sai tanto prédio em Santos, quem Aham, compra esses prédios, Mas né? eu perguntei, tem investidores? Ele disse, não, investidor não é 5% dos meus clientes. E esse é um dado muito bom, tá, gente? Esse é um dado muito legal, porque não são aquelas pessoas que compram 10 apartamentos num prédio para alugar e acabam fazendo um controle ali. São famílias mesmo que moram ali e vão usufruir daquela estrutura E da cidade. Santos, lembrando que é a cidade mais verticalizada do país, né? Então aqui, a gente está elencando aqui quais são os motivos que tornam Santos uma cidade tão cara. A habitação é a principal, porque aqui o aluguel é um dos mais altos também do Brasil. Para um valor médio de um apartamento de 45 metros quadrados para alugar aqui em Santos, numa área nobre, sai por cerca de R$ 1.900. Gente, 45 metros quadrados é metade Não do é acessível, espaço né? de eventos do Juicy Hub. Não é acessível. E a gente também chegou na época do pré-sal, acho que a gente já gravou isso em algum outro podcast, falando que os imóveis aqui chegaram a R$12 mil o metro quadrado para venda, gente. Era um valor compatível Na época com do áreas pré-sal, riquíssimas de São Paulo, né? Assim, tipo, surto total, Exatamente. né? Mas ainda tem imóvel aqui em Santos. Tem. Eu outro dia vi um anúncio de um imóvel em Santos que eu fiz a conta, tipo, R$4,5 o metro quadrado. Não é ruim, né, gente? Não é ruim, não é apartamento, nossa, esse prédião que tem piscina, 1 milhão de áreas de lazer. Mas assim, super, né? Se for pensar, é um valor por metro quadrado que não é ruim, né? Bem, não sei nem se numa casa, você acha uma casa no interior com no mesmo padrão, com essa lógica, assim. A moradia encarece muito e aqui em Santos a gente vê algumas leis de compensação, vai? Tá. Tem muita coisa... Quando a gente vai falar, por exemplo, de outra coisa que encarece o nosso custo de vida. Alimentação. A alimentação tá pau a pau com a capital, gente. A gente vê não só alimentação fora do lar, né? Restaurante, bar, tudo mais, que estão com preços muito parecidos com o que acontecem lá na capital, como mercado, feira, tá muito parecido com o preço de lá. Então, assim, é uma cidade fora da capital, mas tá praticando preços de metrópole, né? E assim, nessa coisa do preço dos restaurantes, né? Assim, às vezes eu acho que eu ouço uma inocência, assim, em algumas pessoas que elas não entendem que no preço daquele prato de comida que você come num restaurante tá o aluguel, o custo trabalhista, o custo, às vezes, de
segurança, né? Que se a gente pega e olha, tem vários casos de restaurante, Sim. de, enfim, comércios que o empreendedor vai lá, fecha o comércio, no dia seguinte vai lá e não consegue operar porque roubaram os fios. Segurança, limpeza, Exato, né? Então, às exato. vezes, quando você chega no restaurante, tá lá tudo limpinho, arrumadinho, né? Isso também tá no preço do seu prato. Entender como a dinâmica das coisas funciona, né, gente? Banheiro limpo. Simples assim, né? Mas, Flávia, por exemplo, e a parte de escola, né? Que é uma coisa que, além desse caso do aluguel, eu também já ouvi de muita gente que veio de São Paulo e falou assim, aqui eu pago 1/3 do que eu pagava na escola. Sim. Isso é real? É real, dependendo do bairro em São Paulo. Tá. Só que o que acontece quando você mora numa capital, mora em São Paulo, né? Não vou nem comparar com cidades do mesmo porte que Santos ou menores. Mas na capital, você quer colocar o seu filho numa determinada escola e às vezes ela é longe e quase sempre o deslocamento precisa ser feito de carro, né? Então você perde muito tempo no deslocamento e a escola também é mais cara. E aí, então, tem todos esses valores, né, associados. Mas a mensalidade E, assim, da escola, toda vez o que você sente, assim? Eu sinto que aqui é mais barato mesmo. Só que acontece, o valor da mensalidade não é a única coisa que você paga na escola, né? Sim. Quando a escola é mais cara, o uniforme é mais caro, o material é mais caro, o presente da festinha dos amiguinhos vai ter que ser mais caro, entendeu? Tipo, são várias camadas lá que vão se acrescendo e vão tornando a escola mais cara. Aqui em Santos, a gente tem uma boa rede pública municipal de educação, né? Conhecemos várias pessoas que optam por, vindo para Santos, colocar as crianças na rede pública, tiram da particular, em outra cidade colocam na rede pública. Só que o que acontece é que ela é uma educação básica de qualidade, né? Até onde é da alçada da prefeitura. Quando ela vai para o ensino médio, que aí é o ensino estadual, as pessoas já ficam assim, não, meu filho não vai ficar no ensino médio nessa escola pública, né? Eles já preferem transferir, às vezes, para uma particular, né? Então assim, numa determinada fase da vida, faz sentido. O custo de vida baixa, depois Exato. talvez Eu acho seja que tem essa coisa compatível. do deslocamento também, sabe, Lud? Porque quando você pensa que no seu bairro, na sua rua, tem uma escola muito boa, né? E que você não vai gastar, por exemplo, combustível para ir e voltar, ou gastar o seu tempo, aí isso você faz a conta e fala assim, não, realmente é mais barato, né? Mas quando você tem que realmente, tenho muito interesse numa escola que fica em outro bairro, né? Aí é mais caro mesmo, é mais oneroso. Eu queria resgatar aqui esse estudo que diz que Santos é a 13ª, olha o 013 aí, né? 013. Cidade mais cara entre as 26 cidades relacionadas na América Latina, né? E a gente tem o ranking, que qual é a mais cara? São Paulo, depois Santos, depois Rio de Janeiro. Caraca, a gente tá esmagado entre São Paulo e Leblon, né? Exatamente. Vale dizer que esse ranking é autodeclarado, tá? São as pessoas que falam lá quantos que elas gastam pra viver em Santos, tá? E aí depois tem Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Foz do Iguaçu e Bauru. Mas, por exemplo, a galera que vive, sei lá, em São Carlos e não declarou, então não tá aparecendo aqui no ranking. Ou né? numa cidade, vamos comparar uma cidade que é muito, que é tipo meio irmã gêmea de Santos, Niterói, né? Não tá aparecendo aqui também, tem quase o mesmo número de habitantes, também fica perto de uma metrópole, também fica lá separada por uma ponte, né? E, tem enfim, uma barreira física, né? Exatamente. Agora, vamos falar da juventude. Assim, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer pra cá, que é assim... Vamos lá, contando uma historinha de Santos de uma maneira bem superficial aqui, tá, gente? A gente tem aqui em Santos esse caso das pessoas que têm 300 mil apartamentos e tal, né? Dos aposentados que sonham em morar aqui, né? A gente tem muita gente na cidade que vive de renda. Esse é um ponto, né? E essas rendas vêm de aluguel. Mas como é que essas pessoas chegaram até aí? Né? Essa é uma pergunta importante. Então, geralmente, a história chegaram aqui muitas pessoas, muitos imigrantes, né? Que existia uma fase muito áurea onde comprar imóveis, né? Era uma coisa muito mais fácil.
E tem também uma coisa meio cultura portuguesa, espanhola, né? Que é essa coisa do acúmulo de imóveis, né? E do apego à terra, né? Isso. Mas assim, também tem uma outra coisa que eu fui num evento de cidades de inovação lá em Nova York, que eu ouvi, eu nunca esqueci, que assim, 60% de todo o capital e todo o dinheiro do mundo, 60% está em terra, em land, em prédios, né? Então, assim, o mundo está direcionado para esse... O palestrante falou uma frase muito boa que eu também nunca esqueci. Ele falou que tudo é sobre terra e sangue. Essa frase é, né? Mas beleza. E aí, voltando para a questão, como é que esses imigrantes chegaram aqui, de origem espanhola, e eles... É muito curioso, eu estava numa reunião outro dia, a gente estava falando isso, assim, né? O que formou esse imaginário da cidade, né? Muitos desses imigrantes que chegaram aqui, eles não eram os imigrantes mais intelectualizados, né? As pessoas mais cultas. Eles eram pessoas que tinham os saberes, talvez, manuais, né? Eram operacionais, né? E muitas pessoas que tinham, talvez, um nível educacional mais alto, não ficaram em Santos. E a gente teve uma geração de imigrantes, né? Que, é aquela história do avô que ralou, né? E essa história é digna, mas ele não necessariamente era uma pessoa que tinha um nível educacional muito grande. Sim. E ainda assim conseguiu fazer um trabalho de prosperidade e acumular. Coisa que hoje não vemos acontecer. Vamos falar sobre isso, sobre as questões geracionais, Lud. Exato. Porque no ano passado, em 2024, a Allianz lançou o Relatório Global de Riqueza e vários economistas e especialistas comentaram e ficou um burburinho sobre isso, falando que os baby boomers que nasceram entre 46 e 64 são hoje a geração mais rica da história. Que são os filhos desses imigrantes. Porque eles herdaram e depois conseguiram acumular, né? Exatamente. Porque eles tiveram aí uma tempestade perfeita de condições para que eles conseguissem fazer isso, que são habitação acessível, mercado de trabalho sólido, mercado de ações que estava em alta. Então, quem aprendeu ali nos anos 80, né? Aqui no Brasil não era tanto uma realidade, mas aqui no Brasil teve o acúmulo de... Lembrando que esse é um relatório global, né? Teve o acúmulo de bens, teve era um momento completamente diferente. Então, eles acumularam uma riqueza que não vai ser superada pelas próximas gerações. Em contrapartida, os millennials, que nasceram entre 81 e 96... Ou seja, nós são rotulados, já receberam o carimbo de os maiores perdedores da história da economia. Losers. Na acumulação de patrimônio. Me mata, porque eu tô ganhando mais. Como você tá se sentindo agora, Lud? Na verdade, eu sou errada que deu certo, gente. Porque, na verdade... Como diria Charlie Brown, como diria Chorão, entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Não é que a gente é uma geração perdedora. É que as condições pra gente conseguir a mesma coisa que os nossos pais ou avós conseguiram... Não existem e estão muito piores, né? E assim, vamos lá, né? Assim, olhando pra história da minha família, né? Que eu tava pensando, meu avô exatamente... na verdade, o meu avô, ele não era um cara... O avô, por parte de pai, um cara super letrado, né? Era o cara que fez o negócio ali. E o avô, por parte de mãe, minha gente, eu não conheci porque ele batia na minha avó, entendeu? É isso. Aí a minha avó falou... Chega! E aí eu fico pensando, gente, que diferença faz uma herança na vida, né? Que diferença seria empreender ou construir um negócio aqui em Santos com uma retaguarda de 3 imóvelzinhos para viver de renda, né? Ou até para montar o seu negócio ali, lógico, né? você poderia arriscar mais. Você tem uma renda ali passiva e um dinheiro trabalhando para você que faz total diferença quando você vai começar um negócio, né? Gente. É isso. Sem contar, assim, níveis de inflação que cresceram muito mais do que no passado. Crise de 2008, pandemia. Então, tipo assim, é aquela velha história, né? Bem na nossa vez. E aí eu me senti um lixo.
Então, mas assim, vamos lembrar também que a gente teve vários privilégios, né, Flávia? Totalmente Sim, diferente. a gente é muito privilegiada. Diferente também de, tipo, sei Mas- lá, uma família de retirantes que chegaram em Cubatão, né? Com certeza. Chegaram lá com só uma sacolinha, tiveram que construir a vida do nada. Sim. O pai virou cozipano, né? É outra história, outra narrativa, né? E tem uma outra questão apontada aqui nesse estudo, que o acúmulo, a economia, economizar tá muito mais difícil, né? Hoje em dia, a geração dos millennials, a geração Y, a geração Z, não... A geração Y, sim, né? Y é millennial. Isso. É igual. Gen Então Zs, tá, os Gen Zs vieram depois. Isso. Não conseguem economizar, porque não sobra dinheiro no mês delas. No Sobra Dinheiro, a gente também tem um contexto, né, de um hiperestímulo ao consumo, Sim. né, que acaba aí aprisionando também essas gerações. Mas muitos né? voltam a morar com os pais, ou ficam Sim. morando com os pais, Sim. porque não tem condição nem de sair pra alugar um apartamento. Porque é isso, se você vai sair pra alugar um apartamento e ele custa caro como custa aqui em Santos, você não consegue, né? Por exemplo, o que está acontecendo em Portugal, né? Em Portugal, você tem uma crise imobiliária muito grande, né? Uma crise de moradia, e o Airbnb é um dos fatores, como a gente falou. Então, por exemplo, você tem lá um salário mínimo, que é 800 e poucos euros, né? E qualquer apartamento minimamente localizado, o aluguel é 1.400 euros. Então, o que acontece? As pessoas que ganham salário mínimo não conseguem morar sozinhas, têm que morar com outras Ou três não conseguem, pessoas, por exemplo, as pessoas entendeu? que mais precisam morar perto de um metrô não conseguem. Exato. Né? É Então, isso. já que a gente emendou aqui o assunto metrô, transporte, também é um outro fator que encarece morar em Santos. Aqui, a tarifa de passagem em 2025 do ônibus da cidade municipal não teve aumento durante um ano, no último ano, tá em R$5,25. É muito louco isso, né, cara? Porque assim, se você pensa aqui em Santos, dependendo do lugar, você gasta 8 conto no Uber. Tipo, é muito louco. Assim, é uma comparação e é óbvio que as pessoas que vão trabalhar de ônibus não podem pegar um Uber todos os dias, mas assim, é desproporcional, né? É um trecho curto, né, perto do... Quanto tá o busão em São Paulo? O busão em São Paulo, não sei, vamos pesquisar aqui. Porque deve ser bem compatível, Sim. né? E o VLT aqui em Santos, o VLT sim passou por reajuste, tá 5,35 e 5,75 em 2025. Se você for pegar a integração com o ônibus, né? Então, se você pegar VLT e ônibus, 5,75 para ir, 5,75 para voltar. Que são distâncias maiores, Distâncias maiores. Já se você precisar transitar entre as cidades da Baixada Santista, que a gente já falou aqui, elas são conurbadas, as pessoas transitam entre elas, né? Mora em Santos, trabalha no Guarujá, mora em Praia Grande, trabalha em Santos. Você vai pagar entre R$5,05 e R$34. Tem ônibus na Baixada Santista que você vai pagar R$34. Qual o valor exato do ônibus hoje? R$5,25. É compatível com São Paulo. Quando você tem o crédito comum é R$5, mas se você tem o crédito do sistema do crédito Vale Transporte é R$5,49. Então E tá o metrô compatível. tá R$5,20 em São Paulo. Só que em São gente. Paulo é muito mais longe, as coisas são muito mais longe. Né? Não, exatamente. A Aqui em distância é Santos, totalmente os ônibus diferente. todos têm ar-condicionado, tem Wi-Fi, né? Enfim, sim. tem acessibilidade também, Sim. né? Mas assim, caro. Mas é caro. É caro, gente, é caro. Vamos colocar isso na cabeça. É caro. Se você, às vezes, pega um Uber, né? A cidade não é tão grande assim. Você paga R$9 no raio do Uber e o ônibus tá 120... tá 120 não, tá 5,20? 5,25. 25? Caraca. E assim... aumentou muito, né? Eu vou falar assim, eu pegava mais metrô do que ônibus. Metrô em São Paulo do que ônibus em Santos. Eu lembro que não tem 10 anos que pagavam R$1,90 pela passagem, pelo papelzinho, assim, tipo, surreal. Então, ou seja, habitação e transporte são coisas que encarecem a nossa vida na cidade. A gente já falou de alimentação também. Tem um outro fator, Lud, que a gente estava falando das juventudes, né? O que segura as juventudes numa cidade? A gente sempre fala aqui. Sim. É oportunidade e é uma vida interessante na cidade, Sim. né? E para ter uma vida interessante tem que ter lazer. Santos tem praia, né? Então tem um lugar ali para você se divertir, praticar esportes que não
teoricamente, você não paga nada. Porém, tem muita coisa gratuita aqui em Santos. Quem acompanha o Juicy Santos, quem assina a nossa newsletter sabe que tem muito evento gratuito. Se você não assina, estamos deixando o link aqui Estamos embaixo. deixando o link pra você aqui. não perder essa oportunidade de saber o que acontece na cidade aí, no seu e-mail. Pra quem fala, bonitinho. não tem nada acontecendo em Santos. Então, é porque você não recebe a newsletter do Juicy. Estamos aqui, gente. Só existimos porque a gente ficou cansada de ouvir que não tinha nada pra fazer em Santos, tá? E tem. Mas, enfim, tem muita coisa gratuita, a newsletter do Juicy, a nossa agenda no site é prova disso. Então, se você quiser gastar R$0 pra se divertir no fim de semana, você consegue. Só que... Não, mas vai ter que beber, vai ter que comer, vai ter que beber, vai ter que comer, sim. Parece eu convencendo a minha mãe. Tô falando não vou sobre nada, lazer mãe. agora, Tá. tô falando sobre lazer. Porém, quando você tem atividades pagas, shows, espetáculos, teatro, espetáculo de dança, de música, Lud, eles são tão caros quanto em São Paulo. Quando você tem os shows do verão aqui em Santos, tem uma galera que desce, que vem de outras cidades, o preço, o valor do ingresso é pau a pau com um espetáculo em São Paulo. Tipo, você vai gastar, sei lá, R$200 pra ir num show, né? Enfim. Assim, gente, não está... Eu acho que há 15, 10 anos atrás, a gente podia falar, não, morar em Santos é melhor, tal, economiza. Hoje, eu acho que a gente não pode falar isso, mas eu acho que a gente tem um agravante aí. Eu acredito de fato que há 15 anos atrás a gente tinha uma condição mais favorável aqui. Sim. Acredito mesmo. Agora, hoje a gente tem um cenário complexo para os jovens. Os jovens aqui em Santos, assim, a gente não tem oportunidades abundantes. Sim. E nessa mesma conversa que eu contei, que a gente estava falando dessa coisa do imigrante que chegou e tal, esse grupo de pessoas que, enfim, né, moram em Santos, mas não trabalham para Santos, né? A gente estava comentando o quanto a gente forma o imaginário dos jovens aqui com, sei lá, 3, 4 profissões possíveis, assim, né? Aqui em Santos você vai ser médico, engenheiro, advogado ou trabalhar no porto, e é isso. Gente, que juventude! A gente não existe, então. Não, e assim, que juventude! Que permissão a gente está dando para juventudes se a gente não entender que essas pessoas podem ser artistas, criativos, programadores, profissionais de profissões que não existem ainda, professores, músicos, né? Músicos. Assim, cara, que perspectiva de sonho a gente está dando para uma juventude que entende Sim. que ela ou trabalha no porto ou vai para profissões super clássicas, que são necessárias, é óbvio, mas se você não tem diversidade de setores, Exatamente. como você tem em cidades que são grandes potências, ferrou. Você vai criando uma cidade cada vez mais velha, né? E uma cidade que talvez não tenha futuro, né? E é isso que a gente tá vivendo um pouquinho Sem aqui, brilho, gente? né? Uma cidade sem brilho também, né, Que Lud? não tem diversidade cultural, que não quantas tem pessoas- empreendedorismo, que não tem inovação, né? Quantas pessoas dessas áreas mega talentosas a gente conhece que foram embora, né? Que a gente deixou esses talentos escaparem, né? E assim, beleza. Tipo, não é todo mundo que tem que ficar mesmo. Eu gosto muito da frase lá do Saramago, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Você tem que ir, você tem que explorar, você tem que entender. Mas assim, tá bom, e quem quer construir aqui? Que tipo de sonho imaginário está sendo construído para essas pessoas quando a gente tem um custo de vida e moradia tão alto e os salários são incompatíveis? Assim, as pessoas que estão colocadas aqui nessas indústrias, né? Indústrias criativas, ou profissões do futuro, muito entre aspas aqui, são exceções, né? E a gente não começa a formar, até eu acho que nas escolas, né? Sim. Essa capacidade de sonhar para essas pessoas. É verdade. Né? É verdade. E o custo da cidade tem tudo a ver, porque seria incompatível com a renda que você é capaz de gerar. Nenhum pai e mãe quer virar pro jovem e falar assim, não, fica tranquilo, vai fazer o que quer, porque eu seguro a onda. Não é isso que a gente está falando aqui, ninguém quer esse tipo de perspectiva, né? Os humanos têm que ser independentes, autônomos, agentes, né? Então é um desafiozão, gente, e as cidades que estão preocupadas com isso, assim, estão criando mecanismos. Nova York tem 1000 programas. Nova York tem, a gente já falou em algum dos podcasts que a gente gravou aqui, acho que foi pro Autenticidades, que foi sobre os Housing Lotteries de Nova York. Cara, são sorteios de moradia incríveis
onde a classe média tem o direito de ter o aluguel subsidiado pelo Estado. Porque a cidade não quer que essa classe média, que são professores, trabalhadores, às vezes funcionários públicos, artistas, saiam da cidade. E é interessante porque elas vão coabitar no mesmo lugar que pessoas que estão pagando caro pra estar lá, exatamente. né? Então, assim, a diversidade, a gente sempre fala isso aqui, a diversidade é o que torna a cidade, né, interessante. Agora, pra gente se encaminhar aqui pro final, Lud, eu queria saber a sua opinião. Você acha que Santos entrega, que Santos compensa o preço que a gente paga para morar aqui, na sua estrutura, seja, enfim, eu sei que a galera mais jovem não pensa tanto nisso, né, em hospital, em escola, mas a gente tem que pensar em equipamento de lazer, a gente tem que pensar em mobilidade, a gente tem que pensar se o município, em espaços de convivência, né, Santos tem o 6º melhor IDHM do país, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Você acha que a gente entrega isso? Quero começar, antes de responder a pergunta, sobre esse índice, né? Porque a gente escolhe os nossos indicadores. E assim, quando a gente bate no peito e fala, nós temos o 6º maior IDH do país, lindo, maravilhoso, a pergunta é, pra quem? E a outra coisa, Santos é uma das melhores cidades para se viver. Quando alguém fala isso, e eu não discordo da frase, tá? Mas eu acho que às vezes ela é tão repetida que eu fico pensando assim, às vezes acho que essa pessoa não viaja. Vira um dogma, né? Não, e eu acho que a pessoa não viaja, porque assim, cara, tem outras cidades incríveis, né? Pra se viver em um nível de qualidade de vida que a gente não tem aqui. Esse é um fato. Assim, aqui uma pessoa jovem, nas indústrias criativas, na área de jornalismo, por exemplo, cara, a pessoa se estrepa e às vezes ela não tem que consegue prosperar. Ela tem que ter o trabalho dela e ela tem que fazer um monte de freela tal para entender alternativas, né? Então esse ou ela tem que fabricar suas oportunidades. Essa é a treta, né? Então assim, a gente tem um IDH alto, bacana, mas esse é um indicador que a gente escolhe medir, a gente escolhe publicizar. Ao mesmo tempo que eu acredito que a cidade tem uma configuração e um adensamento, né? Por exemplo, que é bem compatível com o de Nova York, né? E eu acho que até maior, que esse adensamento cria oportunidades interessantes de qualidade de vida e poderia criar oportunidades profissionais também. Então, o que eu acho? Eu acredito que Santos entrega, mas eu também estou falando isso de um lugar extremamente privilegiado, porque lá atrás, em 2001, quando eu montei o meu primeiro negócio aqui, eu tinha uma visão, e outra, como eu já tinha saído de Santos, como eu cresci, talvez algumas pessoas não saibam disso, mas a minha infância foi na Bahia, tá, gente? Salvador. Eu vejo que eu saí da ilha para ver a ilha. Então, eu recomendo que as pessoas saiam um pouco da ilha para ver o que a ilha tem de bom, para entender o que é possível construir aqui, né? Eu acho, por exemplo, vou citar aqui o Gusta, né? O Gusta, que dirige aqui os nossos podcasts. Cara, ele fez um intercâmbio super jovem. Talvez ele valorize a cidade e veja as oportunidades que a cidade tem, porque ele saiu da ilha, você estudou fora. Então, sempre eu acho que tem que ter esse ponto de ampliação de perspectiva para entender o que é possível ser feito aqui e não ficar repetindo essa frase, a gente é uma das melhores cidades para se viver. Tá bom, mas para quem e como? Viver como, né? E também participar ativamente dessa vida na cidade, né? Porque às vezes a gente vê essas pessoas vindo para cá e elas não estão se integrando, né? Elas vêm por algum interesse, né? É uma cidade para ter qualidade de vida, não sei o quê, mas elas não estão participando dessa construção coletiva de um território, e eu acho né? que, assim, essas pessoas, elas vêm com essa intenção, talvez, de construir aos poucos, mas sim. Mas eu acho que, para mim, a maior problemática é que os grandes detentores da caneta, a partir do ponto de vista de grana, né, que são muitos líderes do setor portuário, né, são muitos acionistas, né, talvez não tenham um entendimento tão grande sobre o que é essa cidade, né, e não dá para colocar na conta dessas pessoas a cidade ser cara, não é isso, mas ao mesmo tempo entender como essas pessoas ajudam a gente a resolver alguns problemas sérios que a gente tem aqui, né. E outra coisa que a gente sempre fala aqui no Juice
disse, Lud vive falando isso, e eu também, que não dá pra gente ir pra Santos viver do passado, né? Exatamente. Vamos olhar pra frente, pra inovação, né? A gente conhece já presencialmente e também por pesquisas tantas outras cidades, né? Que às vezes você vai... vamos citar aí algumas, né? São Carlos, você já falou. A gente falou sobre Santa Rita do Sapucaí, já aqui no podcast que é uma do cidade de Disse Santos. 43 mil pessoas. Ou seja, tem 10% da população de Santos. E tem 7 vezes mais empresas de tecnologia e inovação, né? Então, como? Como uma cidade que tem 10% da nossa população tem muito mais do que a Santos tem, né? Porque eu acho que também a gente virar uma cidade hipercara e inviável, né, para os jovens, é ter uma narrativa do passado, né? Assim, o que a gente quer, né? Você resumiu assim, esse episódio nessa frase, Ai, Luiz. gente, nem lembro mais o que eu falei, mas isso. isso. Realmente, você olhar só para o passado é resumir... Você tornar uma cidade tão cara para os jovens ficar preso no passado, não é né? mais a economia que os boomers viveram, né? Assim, cara, a tua filha não vai herdar 30 imóveis que você vai deixar pra ela. Vamos aceitar as mudanças, mas vamos tornar essas mudanças... Oportunidades, um né? caminho pro futuro, um farol aí pro futuro, né? Se a gente quer manter os jovens em Santos, gente, esse processo deveria ter começado há 20 anos atrás, né? Ainda talvez dê tempo, mas deveria. A gente tem aí tinha antes da pandemia, né? Diminuiu um pouco, mas pelo que eu vi tá voltando com força. Múltiplos fretados, né? Subindo e descendo a serra todos os dias, né? Então, assim... Engraçado que a gente achou que isso ia diminuir e acabar, né? E agora tá voltando, eu não achei que ia acabar, mas assim, eu acho que existe uma janela de oportunidade, né? Que a gente tem que entender como aproveita, né? Então, eu vi também muitas pessoas que mudaram pra cá com essa intenção, né? Vou ter qualidade de vida porque eu vou trabalhar uma vez por semana em São Paulo, já estão trabalhando 4 em São Paulo, né? E a qualidade de vida dessa pessoa vai pro saco, né, gente? Então, é isso. Exatamente. Flávia, vamos pedir de novo pra galera deixar o like aqui e comentar sobre as problemáticas que enxerga aqui na cidade, sobre grana, sobre oportunidade, sobre geração de renda, né? Porque... quando a gente fala assim, caro pra quem? Se a gente tem dinheiro, nada é caro, gente, né? Então tem que ter dinheiro, né? Assim, é isso, caro pra quem, né? Então a gente precisa formar... Conta pra gente como é que é a sua experiência de morar aqui em Santos, de moradia, de lazer, de alimentação. E também participe dos nossos canais, né? Porque a gente tá sempre aí tentando promover transformações por meio do diálogo, de levantar debates, né? E também de levantar o nível do debate aqui. Não só jogar lá uma notícia, mas vir aqui dissecar por que isso pode estar acontecendo, né? Estamos querendo ouvir também o que você tem a dizer sobre isso. Eu gosto muito, Flávia, essa frase, né, de... Santos é uma cidade que tem uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Eu gosto mais de uma frase que o atual prefeito de Santos fala, que não existe cidade pronta. Então, assim, a qualidade de vida aqui pode ser boa, pode, mas a cidade não está pronta ainda. Vai ser melhor. E é ela que a gente precisa ajudar a construir, certo? Um grande beijo pra você. A gente se vê no próximo vídeo do podcast do Disse Santos. Tchau.